E, meu irmão, vamos falar dos direcionamentos, tá? Então, a partir do momento que a gente tem DNA Ortiz e com essa estrutura, mais essa análise, né, para a gente entender o universo que a gente vai trabalhar, a gente começa a organizar esses direcionais. Então, fica muito claro com essa análise, tá, que de fato é muito importante a gente se posicionar exatamente nessa relação de fortalecer essa nossa singularidade, onde a gente é esse coletivo político propositivo de transformação social pelo prisma da cosmovisão antirracista e feminista. Porque a gente quer gerar um impacto, né, para além do coletivo, mas para isso a gente precisa formar esse sujeito. E essa ausência, né, você vê dois grandes grupos coletivos, ativos, excessivamente excludentes, aí a gente sai disso para entrar em ONG. Né? Então tem um espaço entre redes de suporte que ninguém está tocando. Né? Que junta um pouquinho de organização social, mas também junta um pouquinho do campo produtivo, porque estamos no capitalismo, vivemos e o boleto chega. Né? A gente precisa dessa prosperidade. Então, mas como a gente pode vivenciar e fomentar essa prosperidade a partir de um outro olhar que não seja, né, a extensão do branco? Então, faz muito sentido esse caminho que a gente está trilhando, tá? E aqui é um viés emocional, quando a gente trabalha essa análise, que é entender como um usuário normal, como uma pessoa que está buscando algo, percebe, né? Então, assim, eu, enquanto alguém que foi pesquisar o Black in Black, cara, é isso. É exatamente um coletivo que fomenta a partir de um ideal de prosperidade branca o que o preto precisa ser. E aí ele vai trazer acesso para ele ser essa extensão desse branco. Então, exatamente onde falta essa abordagem contracolonial, essa proposição de transformação real, e não só de inspirar, né, algo que esse sujeito preto nunca vai ter no dia seguinte, ele sair de um jantar do Bash in Black, por exemplo. O Future in Black é uma iniciativa muito legal, mas, de novo, ele pega um eixo e uma camada de gente que já tem acesso. Né? Então, é essa pessoa que está fazendo pós-graduação no INSPER, por exemplo, pagando do bolso, né? E que vai ter uma oportunidade lá de ter um coletivo, uma certa comunidade de pessoas que também têm acesso. É legal, mas tem hiatos aqui que estão ausentes. A BMX é uma parca muito pé na rua, é muito legal. Ela é do tipo, eu sou guardiã de quem tá aqui, e ponto. Ela é a grande mãe, vamos falar assim. E o Manage, ela é muito interessante, que é essa relação de articular todo mundo do contexto para falar com o homem, porque é ele que deve ser o agente de transformação, não quem é a vítima. Então, são vieses muito interessantes de atuação. E baseado nisso, e aqui eu vou passar um pouco mais rápido para você poder ler com calma, a gente vai ter esses modelos aqui de esses direcionamentos para cada eixo que a gente está falando. Primeiro, arquitetura de marca, como eu comentei ali no começo, né? A gente está. São muitas iniciativas, então é legal a gente organizar, né, cada quadradinho, como isso conecta com outro quadrado, como isso afeta a marca, como isso faz a gestão, porque também a gente pode deixar cada quadradinho com uma pessoa para tocar. Então a gente falar dessa arquitetura rapidinho, o posicionamento, qual é o melhor direcionamento e posicionamento, para essa formação de autoridade, que a gente precisa ser essa autoridade, porque é ela que vai ajudar a gente a ser referência. Né? Essa referência positiva de que eu não preciso ser essa extensão. Né? Eu posso ser muito feliz sendo eu. É, diferencial competitivo, comportamento e linguagem, governança e reputação, comunicação institucional, identidade de portfólio, collab, governança, monetização, agenda 2050, que acho que vai ser muito legal, principalmente para a gente ter indicadores de transformação. Eu acho que isso vai ser um trabalho muito bacana. E diante disso, vamos falar um pouquinho da arquitetura de marca. Tá? Eu vou trazer só uma explicação mais rápida aqui, porque eu acho que vai ser importante a gente organizar a casa, dado esse bando de potência que tem, entendendo o braço, entendendo gestão, operação, dia a dia. Tá? Então, eu acho importante a gente ter algum modelo de arquitetura que não precisa ser esses quatro. Tá? Esses quatro são os mais convencionais. A gente pode criar um
o importante é ele fazer sentido. Tá? Acho que isso é interessante. Tem esses quatro modelos que usualmente a gente usa para trabalhar em arquitetura de marca, que é o monolítico, a submarca, endossada e independente. Vou explicar rapidinho cada um, tá? Quando a gente fala de marca monolítica, e eu acho que o FedEx ele é muito interessante porque ele é um caso muito legal que tudo é FedEx. É como se tudo fosse vinhos e afetos. Bom, você tem uma unidade ou outra ali que vai fazer alguma coisa ser quase um híbrido, mas tudo é vinhos e afetos. O protagonista da comunicação é o vinhos e afetos. Tudo tem cara de vinhos e afetos. Então tudo tem uma sinergia muito grande, né? Porque tudo vai ser a extensão dessa grande marca-mãe. Mas também tem alguns pontos de atenção, né? Alguns riscos, por exemplo. Há uma elasticidade muito limitada, porque tudo vai ter um comportamento só, né? Visual, estético, organizacional. Se alguma experiência, algum ponto de contato, algum evento, por exemplo, causou algum ruído de reputação, tudo que tiver o nome da marca vai sofrer junto. Então, imaginar que estamos a uma semana do grande evento, Vinhos e Afetos. Mas a gente teve um Vinhos e Afetos de pequeno, de médio porte na casa da Dani, onde um maluco bebeu muito, se jogou ali e isso foi reportado, blá blá blá. É o Vinhos e Afetos que está sofrendo risco de reputação. Diferente quando você tem uma outra marca, onde o evento é uma marca, o evento da Dani é outra marca. Então isso você consegue dar uma blindagem maior. Quando você vai para o campo da submarca, a, a Gillette é um caso legal, a Natura é um caso legal, né? Então, Natura Mamãe e Bebê, Natura Spa, ou Gillette Presto Barba, Vênus. Então, você tem o Vinhos e Afetos e uma marca, para cada produto, para cada serviço. Então, você ainda tem, de certa forma, ali uma marca mãe, mas você tem uma marca por produto. Então, você consegue criar um comportamento visual para cada um direcionamento estratégico para cada um, né? E, ao mesmo tempo, você tira esse risco da monolítica, onde tudo é vinhos e afetos. Então, se organiza um pouco melhor a casa. Ao mesmo tempo, você tem um risco muito grande de canibalizar, porque aí é vinhos e afetos os eventos, tá? O evento pequeno, o evento grande, o evento começa a ficar muito complicado, muitas vezes, entender o portfólio, né? Da mesma forma, o risco compartilhado com a marca-mãe. Deu o mesmo. Vamos ter uma arquitetura de submarca. Deu aquele problema que eu comentei. Aqui vai ter o mesmo pepino. Um outro modelo é a marca endossada. A marca endossada é como se Vinhos e Afetos fosse a marca mãe e ela fortalece as outras marcas que fazem parte desse grupo, vamos falar assim. Que nem a Marriott. Tá? A Marriott, eu vou tentar colocar aqui, só para você ver. Ou a Apple, né? Onde. Deixa eu passar aqui por todas só para você ver, né? O que a gente está falando de uma forma mais visual. Então aqui é monolítica, tá? Tudo é FedEx. Tudo é FedEx. Nada muda. E você tem um descritivo de operação aqui, né? Não é uma marca específica, é um descritivo de operação. Aqui a gente já tem marcas diferentes, né? Aqui na submarca. Então a gente tem uma marca que tem um produto específico e ela tem um comportamento visual específico, mas ainda é Gillette. Quando a gente chega na endossada, a gente tem exatamente essa relação do. Tu fala até da época, acho que fica mais fácil, né? iTunes, iPhone, iPad. Tem uma referência, né, dessa grande marca mãe, tem a referência Apple, mas a marca do produto é a marca do produto. Né? Aquela linha tem aquele nome. E aí você tem uma lógica onde o vinhos e afetos dá força para o nome, por exemplo, confraria. Seria confraria by grupo de afetos. Ou powered by grupo de, desculpa, confraria by vinhos e afetos. Vamos pensar assim, um evento, aí, o Homem Preto Summit by vinhos e afetos. Então perceba que o protagonista é a marca do produto, mas o vinhos e afetos está falando, ele é meu e ele tem a mesma credibilidade que eu tenho, pode contratar tranquilo, pode vir, que a abordagem é segura.
volta, e a gente tem independente, né? Que aí é Procter Gamble, Unilever, L'Oréal, muitas vezes, que é essa coisa de tem uma marca que a marca do serviço é a protagonista. Às vezes você nem sabe que tem Procter Gamble no rolê, ou Unilever no rolê, né? Até porque eles fazem de leite de soja bomba atômica, né? Então, mas tá lá. Tem em algum momento, é um descritivo técnico, mas tá lá, mas não necessariamente você precisa entender de Procter Gamble. Se é, cara, se é Always, se é Pantene, é Pantene. A marca é Pantene. Ela pertence ao grupo da Procter Gamble, mas a marca é Pantene. E aqui seria, por exemplo, Homens Preto Summit. Homens Preto Summit. Ponto, acabou. Ah, mas de quem que é? Você vai ter que descobrir quem que é. Você vai ter que dar uma e pesquisar e aí você acha, de fato, depois quem que é o grupo que tem a governança dessa marca. Mas, de fato, ele é uma marca independente. E o contexto que é legal dessa marca independente é que ela tira a contaminação. Então, se acontecer um problema lá no evento da Dani, por exemplo, a gente pode repensar aquele evento, aquela marca. A gente vai trabalhar a gestão de risco daquela marca específica, não das outras marcas, porque não afeta. Porém, você não tem sinergia, né? E aí você tem um centro de custo para cada marca, e um time de operar para cada marca. E aí o custo e o nível de investimento ele vai inchando. Então, eu quis só trazer rapidinho, Ortiz, essa contextualização para a gente poder organizar, né, o nosso portfólio de serviços, de ação. A grife vai chamar, vai ter o mesmo nome, né? Ótimo que tenha, não tem problema nenhum, tá? São escolhas, não tem melhor ou pior, tem escolhas estratégicas, tá? É, os eventos vão ter um nome só, ou cada evento vai ter um nome, a parte de pesquisa vai ter algum nome, ou vai ser vinhos eventos, inteligência. A gente, é legal, não precisamos resolver agora, mas é legal a gente entender como a gente trabalha. E a gente pode marcar uma pizza, tomar um vinho e resolver isso numa tacada lá com o Leandro, vai ser show de bola. E com a Carol também vai ser incrível. E aqui a gente vai descendo para cada ponto. Então, para o posicionamento, quais pontos a gente precisa entender, caminhos a seguir, caminhos a evitar. E a gente vai trabalhando todos esses pontos. E aqui, como é um direcionamento, eu não vou nem interferir, vou deixar que você leia para ver se faz sentido ou não, tá? Que aqui é importante. O único ponto que eu acho que é legal aqui comentar é o método de inovação, tá? E não, três pontos que eu acho que são legais, que independente de caminhos, eu acho que são importantes a gente entender. O nosso modelo de collab, o nosso modelo de formação de parceria, o nosso modelo de monetização, como a gente ganha, como a gente cobra, como a gente toma decisão sobre esse caminho, isso é muito legal a gente ter, tá? Como se fosse uma política comercial nossa. O método de inovação, como a gente está lidando com gentes e muitos erros ali, é legal a gente ter um processo que a gente pode montar também. A gente pode montar, eu posso trazer algumas experiências, a gente pensa que essa relação tá. O que que eu faço com essa inteligência que está ali? Né? Como eu transformo a inteligência que a gente tem dos dados que a gente vai mensurar em serviço, inovação, pesquisa. E a Agenda 2050, eu acho muito legal para a gente poder deixar claro as metas e indicadores que a gente tem para os homens negros até 2050 e o que, que a gente está fazendo para cumprir essa meta. É muito interessante. E aqui, com tudo isso, critérios, tá, de seleção, e eu acho que seria interessante a gente, por exemplo, seja por IA, seja por entrevista, seja por formulário, seja por análise pós, né, formulário, enfim. Mas a gente tem uns critérios ali bem definidos, sabe? Então, primeiro, compromisso com o coletivo, desenvolvimento qualitativo mesmo, sabe? Essa relação de, cara, você está preparado para deixar de ser você? Desculpa. Para sair da lógica do eu e tudo eu para uma lógica coletiva, né? Você está preparado para contribuir e não só receber? Pô, legal, tô, tudo sim. Legal, 40%. A gente cria uma linha de corte 6, por exemplo. Cara, você tem compromisso com a ação política? Né? Qual que é teu nível de letramento, de engajamento? Cara, você não sabe nada, mas tá afim de apoiar, tá afim de fazer alguma coisa, não tá. Puxa, cara, eu não tô afim de fazer nada político, tá? Menos 20%. Né? Eu tô afim, mais 20%.
Cara, e compromisso com o acolhimento afetivo e diálogo respeitoso. Tipo, você tá preparado para se transformar, para ser afetado, para estar num lugar de vulnerabilidade, e aí poder fazer uma ação conjunta, por exemplo, com mulheres negras. Tá, não tá? Se o cara fala também não tô, corta, não alcançou seis. Se o cara falar, mal, menos, toma pra você aprender, dá uma chance. Não custa, né? A gente pega na mão e leva. Mas eu acho interessante a gente ter algum critério, porque conforme a gente vai escalando, a gente pode ir perdendo o controle de quem vai fazer parte do movimento. E mitigação de risco. A gente fala de mitigação de risco, a gente está antecipando treta, né? Então, exatamente, ó, puta, uma primeira treta, falta de controle. Então, para falta de controle, a gente implementa de fato um mecanismo de critério de entrada. Tá? Baixo nível de comprometimento. Cara, corta. A gente coloca de repente ali na carta, né, do compromisso, né, um, um indicador que deixa claro, cara, você se mantém aqui de forma a partir da tua entrega também. Não é simplesmente você estar aqui para comer ou para receber, né? Não é um clube de desconto. Então, a tua permanência vai estar atrelada com o teu nível de comprometimento. Ponto. Ah, não se comprometeu? Corta. A regra é clara. Comportamento violento, desrespeitoso, código de ética, ruptura radical. Fez. Tchau. E aí, depois a gente vai ter isso, que é a gestão de risco. Não cumprimento das regras, normas e política de convivência. A gente tem que ter esses conteúdos, vamos dizer assim, de governança básica, de código de ética, né? Sabe? Só que tem que ser rígido. E aí não é só estético, né? Então, isso é bem legal e a gente pode estender esse código de ética para fornecedores, para parceiros, né? Então, isso é bem legal. Uso indevido da imagem, e aqui eu acho legal, vamos, né, levar o Vinhos e Afetos para o INPI, já organizado, né, nessa arquitetura, se tiver mais algum nome, a gente dá um jeito também. Eu vou retomar os contatos ali com os advogados. Mas aqui eu acho legal, por exemplo, até o Leandro. Leandro, o manual de marca. O, o, o manual de identidade visual. O que pode e o que não pode. Quem pode? Se não pode, que risco essa pessoa tem se ela usar? Trazer um pouco de juridiquês para o processo é muito importante. Então, meu amigo, esse é o diagnóstico. Espero que você tenha curtido, que foi feito com muito carinho. E o conceito vai ser feito a partir daqui, tá? E por isso que eu pedi, como estou gastando aqui umas horinhas, te entrego entre amanhã e segunda, mas já para consolidar isso daqui, a gente